Evangelho de João, capítulo 6, versos de 60 a 69. Leiamos todos a uma só voz. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair? E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. A igreja pode assentar-se. Jesus, do versículo 1 ao versículo de número 15, faz a multiplicação dos pães e peixes e alimenta uma multidão. Ainda no capítulo 6, dos versos 16 a 21, Jesus anda por sobre o mar para encontrar os discípulos que estavam no barco. Do verso 22 ao verso de número 40, um outro grupo que já não é mais a multidão que foi alimentada por Jesus, dialoga com Jesus, querendo que Jesus reparta com eles como é possível, qual o segredo para multiplicar pães e peixes. Dos versos de número 41 a 59, começa uma murmuração por parte dos judeus, falando que aquilo que Jesus fez, desfazendo o que ele fez, aquilo não é nada comparado ao que Deus fez mandando maná do céu. E aí no verso de número 60, que é o nosso texto de hoje, a palavra do Senhor diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Que palavras são essas que esses discípulos consideraram duras? E entenda, Jesus está falando sobre isso no verso de número 59, na sinagoga de Cafarnaum estavam somente seus discípulos? Mas o verso 60 diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? É interessante, porque é um texto que mostra que Jesus, ele se doa para o necessitado. Querem compreender e querem ser donos do processo. Jesus rechaça isso. Jesus diz que ele é o pão vivo que desce do céu. Ele é rechaçado ao dizer que ele é o pão vivo, porque Deus é quem mandou o maná do deserto. E ato contínuo, quando Jesus diz: quem se alimentar de mim jamais terá fome, jamais terá sede. Os que se escandalizam são os seus discípulos. Imagine Jesus pregando no Largo da Carioca, com seus discípulos e todas as pessoas ouvindo. Jesus pregando em uma igreja católica, com seus discípulos e todos os católicos ouvindo.
Jesus pregando em um centro de umbanda, com seus discípulos e todos os umbandistas ouvindo. E ao terminar o seu discurso de que Ele é o pão vivo que desceu do céu, quem se alimentar do seu corpo e do seu sangue, jamais terá fome, jamais terá sede. Sabe quem se escandaliza? Não são os umbandistas, não são os católicos, não são os passantes no Largo da Carioca. Quem se escandalizam são os seus discípulos. Você consegue entender algo nesse sentido? Você consegue entender? Na sinagoga de Cafarnaum, quem começa a dar para trás são os discípulos que já estavam andando com ele. Não são os rabis, não são os escribas, não é o Parnás, não é o Zaquém, não, são os discípulos. Por quê? Esses discípulos escandalizam-se ao ouvir esse discurso. E detalhe, eles ainda classificam as palavras de Jesus como sendo uma palavra dura, uma palavra pesada, uma palavra que ela não faz bem, ela é uma palavra incisiva, ela é uma palavra que magoa, ela é uma palavra que é difícil de digerir. Por quê? O que tem de pesado ao ouvir o Messias dizer: eu sou o pão vivo que desce do céu, quem se alimentar de mim nunca mais terá fome, quem beber do meu sangue nunca mais terá sede? O que tem de pesado nisso? Mas Jesus, verso 61, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza. Jesus sabia que a palavra que ele havia trazido não trouxe no coração daquelas pessoas tristeza, não trouxe no coração daquelas pessoas mágoa no sentido de não compreenderem que Deus ali estava, não trouxe inquietação de querer aprender mais de Deus, mas saber que Jesus vai embora daqui a pouco. Não, a palavra que ele deu trouxe para aquelas pessoas escândalo. As pessoas ficaram horrorizadas, elas achavam aquilo um absurdo, um assinte. Mas por quê? Jesus acaba de multiplicar pão e peixe, abençoa pelo menos 15.000 pessoas, são 5.000 homens, se cada homem tinha uma mulher, e se cada casal trouxe um filho, já deu 15.000 pessoas. Ele anda por sobre as águas, ele é parado no dia seguinte por uma multidão que quer perguntar para ele por que ele não estava mais lá. A mesma multidão que, como sempre, é natural do ser humano. Esta multidão, em João 6, o que ela diz? Se ele multiplicou os pães, ele é profeta. Logo, se é profeta, vamos torná-lo o quê? Rei. Não é de hoje que quer se atrelar religião e política, é desde essa época aqui. Se é profeta, tem que se tornar rei. Aí já jogam o Estado para aquele que diz que é tão somente o Messias. Percebam, queridos, que quando Jesus recusa a plataforma política, quando Jesus diz que o que ele está trazendo não tem nada a ver com mudança de sistema político, é muito mais profundo do que isso, porque trata o ser humano na sua intimidade, porque trata o ser humano no seu interior. Tudo aquilo que nos trata dentro de nós e que nós não podemos exteriormente demonstrar para o outro que somos melhores, o que nós fazemos? Quero não, obrigado. Esse negócio de olhar para dentro é muito complicado. Ih, vou ter que lembrar de trauma do meu pai, trauma da minha mãe, vou ter que lembrar de quem morreu. Quero isso não, obrigado. Essa história de olhar para dentro de si, dizer que o Senhor, quem se alimenta do Senhor, nunca mais vai ter fome e sede. Quero não, obrigado. Porque eu estou acostumado a viver a adrenalina de estar sempre em busca de alguma coisa. Eu quero o tempo todo viver em busca de algo que me complete. Eu esqueço o objetivo, o que eu quero é a tensão de correr atrás.
Você percebe que a palavra de Jesus traz escândalo? Por quê? Porque Jesus diz que ele é o fim daquilo tudo, com ele aquilo tudo cessa. E os discípulos, eles observam o que Jesus faz e ouvem o que Jesus diz e chegam a uma conclusão. Isso me desmonta como pessoa, porque a minha vida consiste em eu me projetar em relação aos outros. Tanto é que eles querem saber como é que o Senhor fez a multiplicação. Ensina isso para nós. Aí vem o Evangelho de Jesus, que diz basicamente para eles o seguinte: quem se alimenta de mim vai viver em paz, vai ter sua consciência pacificada, vai ter sua vida reorientada de acordo para tudo aquilo que é bom e lhe fará bem. E você acha que as pessoas gostam disso, meu querido? Um sermão onde o pastor lê estatísticas mostrando que esse mundo, em determinadas áreas, está péssimo. Isso faz bem para você, meu querido? Não. Sabe por quê? Porque é real. E a realidade nos assusta. E muitas vezes nós queremos no domingo nos desviarmos do que é real e nos concentrarmos na fantasia. Vamos fantasiar que nós sabemos tudo acerca do que é correto doutrinariamente. Vamos nos fantasiar disso. Vamos brincar de teatrinho. Nosso casamento está bem, nossos filhos estão bem, não tem nada para mexer na vida deles, não tem mudança drástica nenhuma que nós temos que dar no nosso relacionamento, quer seja como casal, quer seja com os filhos, quer seja com os pais que são os avós das crianças, quer seja um trabalho. Não. O momento que estamos no ambiente religioso é momento de esquecer tudo isso. É momento do nosso teatrinho. Tá tudo bem, graças a Deus. E Jesus põe fim a esse teatro quando ele diz o quê? O que eu tenho a trazer para vocês sou eu mesmo. Se vocês se alimentarem de mim, vocês nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. E aquelas pessoas dizem: mas se eu me alimentar dele e cessar toda a minha busca, qual vai ser minha identidade? Porque eu me acostumei a ser aquele que está sempre buscando. Eu me acostumei a ser aquele que não tem local certo. Eu estou sempre em busca. E nós não percebemos, mas disfarçamos teologicamente uma coisa: o nosso desassossego emocional. Colocamos na conta de Deus dizendo: quero mais de Deus, quero mais de Deus. O mais de Deus já veio e se chama Jesus de Nazaré. A palavra do Senhor ainda diz: que será, pois, verso 62, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Queridos, esta semana, depois de 2 meses, fomos lá no abrigo presbiteriano fazer a separação dos livros da vovó Irene, e aí nos deleitamos com muitas das suas memórias da espiritualidade. Bíblia que na década de 70 ela deu para a mãe, e aí dedicatória. Livros que ela lia na década de 60 com dedicatória. Cadernos com orações que ela escrevia as orações e consagrava a Deus. E aí fiquei me lembrando que há pouco tempo, por ela ter sido cremada, fomos buscar suas cinzas, aliás, recebemos suas cinzas. Seu corpo cessou, assim como acontecerá com cada um de nós. Se não se transformarem em cinzas, serão comidos pelas larvas e devorados pelo tempo.
mas o que ela produziu, o que deixou escrito, em meio à tristeza de separar todas aquelas coisas, de estar em um local que só lembrava ela, mas aquilo trouxe um espírito tão vivificante, de ver que, embora a carne cesse, quando nós nos devotamos, nos dedicamos àquilo que é espírito, o espírito traz vida, e a carne para nada aproveita, e é verdade. Sua carne já foi, mas seus testemunhos impressos nos abençoaram quando lemos. A palavra do Senhor ainda diz: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. Interessante que Jesus não para, né? Ele é imparável. É isso, e também tem mais isso, e também tem mais aquilo outro, e é daqui para diante, nunca é para trás, é para frente. Por causa disso é que vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Aí Jesus coloca assim a pá de cal, aquela ducha, aquele balde de água fria, em quem queria, na verdade, se tornar dono do processo, em ser sócio do Messias, quem queria buscar cargo político no Messias, que vai devolver o Estado de Israel à sua plenitude. Porque Jesus diz: ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Em outras palavras, só fica comigo quem o Pai quer que fique. Nem o ato de andar do meu lado depende de vocês, é obra do Pai. Nem isso vocês são donos desse processo. Ontem, quando estávamos estudando sobre predestinação, bom, mais para frente a gente conversa sobre esse assunto. Para quem é cabalista, João 6,66, João 666. O que diz esse texto com esse número tão emblemático? À vista disso, muitos dos seus discípulos e já não andavam com ele. Que coisa interessante, né? O primeiro estágio é o abandono. Eu ainda estou aqui, mas já não estou com o coração aqui mais não. Depois que o coração não está, o que nós fazemos? Já nem levamos mais o corpo, a gente já nem caminha mais. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quando criança, os judeus passavam pelo primeiro circuito. O objetivo era se tornar mestre da lei. E aos 7 anos, a idade quando entendia-se que os pais encerravam tudo que deveriam ensinar em cerca de moral e bons costumes, ou seja, roubar é errado, mentir é errado, falar mal do outro é errado, tudo de moral e bons costumes era até os 7 anos. Depois disso era só conserto de uma coisa ou outra, mas o conceito de certo e errado, de verdade e de mentira, é dos 0 aos 7 anos. Aos 7 anos vinha a primeira triagem. Os mais inteligentes seguiam na escola para se tornarem mestres. Depois, aos 13 anos, vinha mais uma triagem. Os mais inteligentes prosseguiam. E quando chegavam mais velhos, eram alçados ao cargo de rabi. O que significava isso? Eles eram o topo da pirâmide social dos judeus. E aqueles que na primeira triagem já eram classificados como pessoas não dotadas de inteligência, já dali, com 7 anos, já começava a dedicar-se a trabalhos braçais. E você tem Jesus, um rabi, chamando quem? Pescadores. Por volta dos 13 anos, um mestre olhava para aqueles meninos que já tinham sido classificados e dizia: vem cá, eu quero ser o seu mestre, você vai aprender comigo.
Eu quero que aprenda comigo. O indivíduo não podia escolher o mestre é que olhava para o indivíduo e dizia: você vai se tornar meu discípulo. Aí você tem homens, já com idade avançada, pescadores desde crianças, são tidos pela estrutura social da época como o último nível da pirâmide social. E aí de repente passa um mestre, olha para eles e diz: vem. O que passa no coração deles? Alguém acredita em mim. Alguém me acha qualificado para alguma coisa. Por isso eles abandonavam tudo e iam. E agora, quando muitos discípulos o abandonam e já deixam de andar com ele, Jesus, imparável, mantém o que diz e ainda aumenta o tom. Então perguntou Jesus só ao grupo seleto, aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? E aí Pedro talvez se lembre do processo seletivo onde ele perde desde pequeno, do tempo que era pescador, o quanto que ele era pescador, e de repente se lembra do momento onde um mestre nova vez finalmente o chama para permanecer, para dar prosseguimento na etapa de estudos. E Simão Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e temos conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, ontem, conversando um pouco sobre predestinação, em um dado momento, no final do nosso TijuCast, a grande questão era: vamos supor que a predestinação ela não exista, tá? Tá gravado? É uma suposição, tá bom? Hoje em dia tem que falar assim. Vamos supor que ela não exista. No que isso muda a sua realidade? Você vai embora da igreja? Você vai se tornar seguidor do ateísmo? Você vai mudar de gênero? O que isso muda? Mas vamos supor que o livre-arbítrio exista. No que isso muda a sua vida? Você vai desfazer seu guarda-roupa? Você vai se divorciar? Você vai se mudar para o Nepal? No que isso muda? Existe uma coisa que estudar teologia, meu Deus, é uma delícia. Só eu, dos 18 aos 22, estudei 4 anos. Só no bacharelado. Maravilhoso. Saí do Rio para estudar em São Paulo, em Campinas. Tamanho meu desejo de estudar, e estudo até hoje. É fantástico. Mas quantas pessoas utilizam o estudo para poder fantasiar, para poder mascarar uma coisa chamada desassossego da alma? Porque basicamente querem ser donos do processo. Se eu não entender se eu sou salvo ou não, eu pergunto: o que acontece, meu irmão? Tu vai para onde? O que muda? Vai mudar seu cardápio? Vai virar carnívoro? Se era carnívoro, vai virar vegano? O que muda? Mas o desassossego, muitas vezes, ele é mascarado pelo interesse de estudar a palavra de Deus. É exatamente o que Jesus faz aqui. Vocês também querem se retirar? E o que Pedro diz? Não muda nada.
permanecemos com o Senhor. O Senhor pode falar o que for, mas nós reconhecemos que o Senhor é dono das palavras da eternidade, e nós cremos e conhecemos que Tu és o Santo. No que tange a doutrina, aí é com o Senhor, mas para nós não muda nada. Cristãos que, dependendo do vento doutrinário, muda tudo. Desassossego emocional, homens de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Haverá tribulação? Não haverá tribulação? Amanhã nós temos que acordar às 5:30 da manhã para botar nossos filhos para a escola. Se eles não estudarem, o professor vai dar 0 do mesmo jeito. Mas quando o desassossego é grande, eu não me deleito apenas no estudo e glorifico a Deus pelas infinitas possibilidades. Não, eu tenho que ser dono do processo para ver se eu consigo me sentir bem. E aí vem Jesus com uma palavra duríssima, onde Ele separa uns para a sua esquerda e outros para a sua direita. Lembra desse texto? Lembra desse texto? Vê se esse texto é estudado da mesma forma que estudam amilenismo, pré-milenismo, dispensacionalismo, tribulacionismo, predestinação, livre-arbítrio. Vê se esse texto é tão estudado a exaustão quanto esses temas. Aí Jesus, esse Jesus aqui, ele diz para os que estão à direita: venham benditos do meu Pai, venham vocês que o Pai olha com benignidade, porque quando eu tive fome, vocês me deram comida. Quando eu tive sede, eu recebi um pet 2 litros cheio de água. Quando eu estava nu, me jogaram um bermudão e uma camisa e eu fiquei feliz. Quando eu estava no hospital enfermo, ficaram esperando o horário que o CTI abre e foram lá me ver. Quando eu fui preso injustamente, não duvidaram da minha inocência. E quando eu não tinha paradeiro, abriram as portas de sua casa para me receber. E aí esses que Deus classifica, Jesus chama como salvos, os salvos dizem: espera aí, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, nu? Nunca lhe vimos assim. E aí Jesus, se o texto é verdadeiro, e óbvio que é, ele diz: todas as vezes que vocês fizeram isso a um destes pequeninos, já estão com ele, a uns destes pequeninos, na verdade, vocês fizeram para mim. No resumo, pessoas salvas, a última coisa que elas se importam, pasmem, é com a salvação. Porque tem tanta gente nesse mundo que precisa de ajuda, que quando Deus diz que elas são salvas, elas dizem: quando foi que te vimos assim? Quem é? Não se preocupa se é. Porque o fato de ser lhe é tão natural que só lhe importa abençoar o que é real. Quem não é, traz uma inquietação na alma tão grande, porque se fosse, isso nunca lhe seria um ponto a ser debatido. Quem auxilia o próximo, quem abençoa quem tem fome, quem tem sede, quem está nu, esse texto, ele não é tão debatido quanto predestinação e livre-arbítrio, porque esse texto faz com que você abra seu closet e doe suas roupas, e você não quer isso. Esse texto faz com que você desça do salto e doe seus sapatos, mas você não quer isso.
Esse texto faz com que você auxilie pessoas que nunca lhe darão retorno e não lhe gerarão publicidade na igreja. E você não quer isso. E esse é o texto onde Jesus já está na eternidade para receber aqueles que são o quê? Salvos. Mas esse texto não se comenta. Esquece esse texto onde Jesus já está na eternidade, chamando os seus. Esquece ele. Vamos voltar aqui para a terra. Se eu acordo de manhã e dou bom dia, eu sou livre para dar bom dia ou Deus me mandou dar bom dia? Enquanto isso, está lá Jesus, na figura de um mendigo, pedindo pão. E os crentes dizem: não posso ajudar, estou atrasado para meu compromisso com Deus na minha igreja. Todos nós iremos morrer, queridos. E Jesus sabe como é o nosso coração, o coração de cada um, com relação ao que fazemos no mundo em que vivemos. Se realmente agimos como Jesus mandou, ou disfarçamos o desassossego de nossa alma, travestindo essa euforia de estudo, porque afinal de contas, quem vai dizer que é errado estudar? Ninguém. Pedro, vendo discípulos abandonando Jesus, e Jesus perguntando: vocês também querem ir? Pedro responde: nós não temos para onde ir, nós não temos para quem ir, só existe o Senhor. Para onde nós formos, só há o Senhor. É o Senhor que tem palavras de eternidade. E nós temos crido e conhecemos que Tu és o Santo de Deus. Igreja Presbiteriana da Tijuca, meu irmão e minha irmã, descanse seu coração. Você quer saber se vai para o céu? Pensa sobre isso. Enquanto você elogia seus filhos dizendo: não há filho melhor no mundo do que você. Você quer saber se você é livre ou se você é preso? Pense sobre isso, dizendo para a sua esposa ou para o seu marido: foi Deus que te colocou na minha vida, eu quero renovar o meu amor por você. Você quer saber se nós vamos ser levados, se a igreja vai subir antes e o mundo vai ser entregue ao diabo, e se vai durar 1000 anos? Pense sobre isso, olhando para alguém que passa fome e dizendo: isso aqui quem mandou foi Jesus Cristo, receba. E você vai ver que conforme você vai fazendo isso, você vai ficar tão envolvido pelo bem-estar de fazer bem às pessoas que estão ao seu lado e que necessitam de você, que você vai chegar a uma conclusão muito simples: tudo é o Senhor, Ele é eterno, a eternidade é a ausência de tempo, tudo acontece dentro dele, e se eu estou nele, ele está em mim. Se eu estou nele, ele está em mim. Eu sou veículo do amor dele para quem necessita. Logo, o Senhor em mim é comigo para com o outro. O que é a salvação? É tão somente se deixar ser conduzido pelo Senhor e fazer o bem a quem necessita, sem jamais abrir mão do Senhor Jesus. Amém, igreja?